Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal, é muito bom estar com você. Hoje falaremos de pessoas que nós conhecemos e pessoas maravilhosas que nós deveríamos ter conhecido na nossa vida, mas nós não tivemos o prazer de conhecer. Hoje eu quero falar de Abraão. Abraão seria uma dessas pessoas que seria muito bom podermos estar conversando e ter eles como uma das pessoas do nosso ciclo de amizade, que poderemos estar sentados para comer com ele e conversar e aprender muito. Abraão é um homem que serve para que Deus comece a reconstrução depois do dilúvio. Depois de se cobrir séculos de história na Bíblia, até a chegada de Abraão, a narrativa de Gênesis ela altera drasticamente a partir do capítulo 12. Ela deixa para trás o panorama da história do mundo, que vem falando de pessoas e genealogias, para focalizar num único indivíduo, que não é um rei poderoso e nem é um rico proprietário de terras, mas um nômade sem filhos chamado Abrão. Nesse tempo, Abraão se chamava Abrão. Ao chamado de Deus, agora o Abraão, ele se desenraiza da civilização e começa a peregrinar pelo deserto. Abraão ele sai da terra do pai dele e começa a peregrinar pelo deserto. Como qualquer colono pioneiro, característico daquela época, Abraão ele precisa ser durão para sobreviver. Para viver como nômade naquela época, no meio do deserto, teria que ser muito durão e não desanimar diante da primeira dificuldade, senão ele iria voltar para a terra dos seus pais. Ele transporta os seus rebanhos de uma região para outra, levando os seus bens. Ele enfrenta animais selvagens, cobras, escorpiões e lagartos no meio do deserto. Ele negocia com moradores hostis, quando ele esteve, por exemplo, no Egito. E procura fontes de alimento e água. Ele tem que encontrar comida e água no meio do deserto, tanto para ele quanto para os seus animais e para as pessoas que ele estavam levando. Tanto os seus empregados, os seus servos, quanto os seus familiares. Nada disso o tornaria único, porque naquele momento, naquela fase do mundo, naquela época do mundo, vários nômades eram durões e peregrinavam pelo Oriente Médio, assim como Abraão. O que torna esse andarilho, em particular, tão importante para a nossa vida hoje? Abraão, ele era importante em primeiro lugar porque Deus escolheu ele. Deus olhou para ele e escolheu ele. Ele é um escolhido de Deus. E pouco depois da destruição causada pelo grande dilúvio, Deus ele escolhe Abraão como alicerce da nova humanidade que estava surgindo, um novo recomeço para a humanidade depois do dilúvio. Em diversas e marcantes ocasiões, Deus conversou diretamente com Abraão, prometendo engrandecer a sua família na terra pelo qual ele estava andando, vagando. Não era fácil crer naquelas promessas de Deus, era muito difícil. A esposa de Abraão, por exemplo, era estéril, não tinha filho. Ele estava ficando velho demais para isso. E para ter filhos, estava ficando velho demais para ter filhos. E ele não possuía terras e nem perspectiva de obtê-las, pela idade que ele tinha. Ainda assim, Deus pediu a Abraão que confiasse nele. E nós sabemos que ele confiou. A segunda razão de Abraão ser tão importante decorre da primeira. Quando Deus falou, Abraão ouviu. E ele estava longe da perfeição. Abraão, ele não era perfeito, e às vezes ele se desviava do caminho em que Deus o colocava. Nós vemos que Abraão tomou decisões equivocadas na sua vida, mentindo e tentando fazer que as promessas se realizassem no seu próprio modo, quando ele teve um filho com a sua escrava Agar, e também quando ele mentiu para o rei do Egito, que a sua esposa era sua irmã. Então Abraão, ele dava o jeitinho dele para tentar fazer as promessas de Deus se realizar na vida dele. Nos momentos decisivos da vida, porém, Abraão, ele ouvia a Deus e obedecia. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa por Deus, inclusive seu único filho. Deus pôs a sua marca em Abraão,
A marca da circuncisão que o povo judeu carrega começou em Abraão, e para sempre seus descendentes ficariam conhecidos como o povo de Deus. A vida de Abraão é uma história fascinante, que faz jus à vida, repleta de bons e maus momentos. Ele não era teólogo, uma compreensão mais abrangente de Deus teria de esperar por Moisés, porque Abraão, olhando humanamente falando, ele não era a pessoa ideal para começar esse projeto que Deus tinha. Porque ele não tinha o conhecimento de Moisés, que foi criado na doutrina egípcia, de todo conhecimento dos egípcios. Mas Deus olhou para Abraão e obtemos uma verdade crua e sem censura. Não a religião inventada por um filósofo, mas em Abraão, a religião como ela realmente se dá quando Deus encontra alguém que tem um coração puro, disposto a obedecer e a ouvir e a crer. Não é de admirar que o Novo Testamento cite Abraão mais de 80 vezes, e Paulo afirma que os cristãos são os verdadeiros descendentes de Abraão. Aleluia! Somos descendentes de Abraão. Com a vida de Abraão, os planos de longo alcance de Deus começam a se desenrolar. 2000 anos depois, Jesus, o descendente de Abraão, veio para cumprir as promessas feitas a seu antepassado. Questões de vida para nós estarmos refletindo no dia de hoje. Deus pediu a Abraão que deixasse casa e família e seguisse rumo para uma distante terra estrangeira. Se você estivesse no lugar de Abraão, como você teria reagido? Deus já solicitou algo difícil e arriscado para você? Fiquemos hoje com essa reflexão sobre Abraão. O que ele fez é digno de nota, é digno de consideração. Teríamos nós coragem de obedecer ao nosso Deus se ele nos pedisse alguma coisa que fosse demasiadamente difícil para nós? Fiquemos hoje com essa reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te prospere em todos os seus caminhos em nome de Jesus Cristo. Amém.